Oração guiada pelos 3 salmos mais poderosos, em milagre, proteção e libertação. Comece o seu dia fortalecido espiritualmente com esta oração da manhã guiada pelos 3 salmos mais poderosos da Bíblia. Salmo 23, Salmo 91 e Salmo 35. Esta não é apenas uma oração, é um momento profundo de proteção, milagre e libertação, onde cada palavra proclamada é um ato de fé que abre caminhos e afasta todo o mal. No canal Oração de Fé e Vitória, não pregamos placa de igreja. Aqui, vivemos e compartilhamos a palavra de Deus como fonte de vida, esperança e transformação. Ao se inscrever, o seu nome passa a fazer parte da nossa corrente de oração diária, intercedendo pela sua casa, família, saúde e vida. Assista, ore junto e sinta o agir de Deus no seu dia. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de paz, força e livramento hoje. O Salmo 23 declara: O Senhor é o meu pastor. Aqui Deus acalma sua alma, renova seu interior e coloca paz onde antes havia tempestade. O Salmo 91 afirma: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aqui Deus te cobre com suas asas, cancela ataques, expulsa o medo e te guarda dia e noite. E o Salmo 35 clama: Peleja, Senhor, contra os que pelejam contra mim. Aqui Deus entra na batalha, derruba adversários espirituais e libera livramentos que você nem imaginava precisar. Esta oração reúne cura, proteção e libertação em um único momento com Deus. Enquanto você ouvir, permita que o Espírito Santo toque suas emoções, fortaleça sua fé e quebre cadeias invisíveis que tentavam te paralisar. Prepare o coração, porque hoje Deus vai acalmar sua alma com o Salmo 23, cobrir sua vida com o Salmo 91 e lutar por você com o Salmo 35. O milagre, a proteção e o livramento começam agora. Há momentos na vida em que a alma não clama apenas por ajuda, clama por socorro imediato, porque a dor parece vir de todos os lados ao mesmo tempo. São dias em que você acorda com o coração pesado, atravessa as horas com a mente cansada e vai dormir sentindo que o fardo ficou ainda maior. A sensação é de estar cercado por problemas, pressionado por lutas internas e externas, e desgastado por batalhas que você nunca escolheu travar, mas que foram colocadas diante de você. É quando a alma suspira: Senhor, eu não aguento mais. É esse tipo de desespero silencioso que chega quando você enfrenta luta na saúde, pressão na família, problemas financeiros, conflitos emocionais, ataques espirituais, desânimo na fé. Tudo ao mesmo tempo. A alma fica confusa, o espírito fica fraco, o corpo fica cansado. E a sensação é de estar cercado, sem saída, sem força, sem direção. É quando você se sente como alguém lutando contra várias tempestades ao mesmo tempo, tentando manter a cabeça fora da água enquanto ondas maiores continuam vindo. Mas é justamente aqui, nesse exato ponto de fragilidade e saturação emocional, que Deus entra com uma resposta tão poderosa que muda completamente sua perspectiva. Porque Ele não te entrega uma única fonte de socorro, Ele te entrega 3 armas, 3 promessas, 3 caminhos espirituais que falam diretamente com as diversas dores que você está enfrentando. E esses caminhos estão nos 3 salmos mais fortes da Bíblia para quem está em luta: Salmo 23, Salmo 91 e Salmo 35. Cada um deles responde a uma área diferente da sua dor, porque Deus sabe que quando você está cercado por problemas, não é apenas uma parte da sua alma que sofre, é tudo dentro de você. O Salmo 23 fala com a parte da alma que está cansada, ferida, perdida. Ele não vem para acusar a sua fraqueza, ele vem para restaurá-la. Ele fala à mente que está confusa, ao coração que está inquieto, às emoções que estão quebradas. Ele diz: Eu sou o seu pastor, eu restauro a sua alma. Esse salmo trata da dor emocional, da exaustão mental, do peso interior que ninguém vê. Ele cura. O Salmo 91, por sua vez, fala com a parte da sua vida que está sob ataque. Ele não trata do cansaço interno, mas da guerra externa. Ele declara proteção onde há medo, blindagem onde há ameaça, abrigo onde há perigo.
Ele é o salmo que cobre sua casa, sua família, sua mente e seu caminho com uma redoma espiritual. Ele protege. E o Salmo 35 é a resposta divina para as batalhas que você não consegue enfrentar sozinho. É o salmo da justiça divina, da intervenção sobrenatural, da guerra espiritual que Deus trava em seu lugar. Ele fala com a parte da sua vida que está sendo injustiçada, perseguida, atacada espiritualmente. É o salmo que grita: peleja, Senhor, contra os que pelejam contra mim. Ele liberta. Cada um desses salmos responde a uma camada da sua dor. Salmo 23 cura o que está dentro. Salmo 91 protege o que está ao redor. Salmo 35 liberta do que te ameaça. E quando os três se unem, a alma encontra aquilo que estava buscando: socorro completo. Deus não está oferecendo um remendo para sua dor. Ele está oferecendo um resgate total. A alma que clama encontra descanso no pastor. A vida ameaçada encontra cobertura no Altíssimo. E a situação injusta encontra defesa no Deus guerreiro. Ele está atuando na alma, no ambiente e na batalha espiritual, tudo ao mesmo tempo. E se você está vivendo aquele momento em que parece que tudo está desmoronando, lembre-se da promessa que ecoa como um grito de esperança em Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é socorro atrasado. Não é socorro distante. Não é socorro teórico. É socorro presente. Socorro que chega quando a alma desaba. Socorro que aparece quando a luta aperta. Socorro que se manifesta quando você já não tem mais força para pedir. E hoje, através destes 3 salmos, Deus está dizendo: eu te curo, eu te protejo, eu te liberto. Eu sou o teu socorro em todas as direções. A alma que clama será ouvida. O coração cansado será restaurado. A vida cercada será guardada. E o inimigo que se levantou será derrotado. Porque quando Deus age em todas as direções, nenhum ataque prevalece. Há dores que não aparecem no corpo, mas sangram por dentro. Há feridas que não deixam marcas visíveis, mas rasgam a alma diariamente. Há momentos em que o desgaste emocional é tão profundo, tão silencioso e tão contínuo, que você começa a perder forças sem perceber. Um dia você está bem, no outro está esgotado. Um dia você tem ânimo, no outro tudo parece pesado demais. E de repente, aquilo que antes te motivava não faz mais sentido. Aquilo que antes te alegrava não toca mais o coração. A alma vai esvaziando pouco a pouco, como alguém que sangra por dentro sem conseguir estancar. Essa sensação de vazio é uma das dores mais difíceis de explicar. É estar cercado de pessoas, mas se sentir sozinho. É estar vivendo, mas sem sentir vida. É estar caminhando, mas sem direção. É olhar para si mesmo e não se reconhecer. É não saber mais de onde tirar forças para continuar. O interior quebrado é uma das batalhas mais cruéis que alguém pode enfrentar, porque é silenciosa, invisível e incompreendida pelos outros. É exatamente por isso que o Salmo 23 começa onde a dor mais profunda está: no coração, na mente, nas emoções, na alma. Antes de falar sobre proteção, antes de falar sobre caminhos, antes de falar sobre vitória, o salmista começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Porque a primeira coisa que uma alma ferida precisa não é mudança de circunstância, é cuidado. Não é solução externa, é restauração interna. Deus não começa resolvendo o que está ao redor. Ele começa tocando exatamente onde você está quebrado. O Salmo 23 é uma resposta divina para almas cansadas, esgotadas, machucadas. Ele não é um salmo de guerra, é um salmo de cura. Ele não é um salmo de defesa, é um salmo de descanso. Ele não é um salmo de enfrentamento, é um salmo de reconstrução. E é por isso que a primeira ação do pastor não é abrir caminhos ou derrotar inimigos. A primeira ação é restaurar o interior do seu filho. O versículo diz: refrigera a minha alma. A palavra refrigera no hebraico implica restaurar, renovar, devolver vigor, reconstruir identidade. Deus não apenas te dá um alívio momentâneo, Ele devolve o que foi perdido. Ele reacende a força que se apagou. Ele reconstrói partes da alma que foram quebradas por traumas, decepções, perdas, pressões e desgastes acumulados. E é aqui que muitas pessoas se confundem.
Acreditam que precisam que as circunstâncias mudem para que a alma melhore. Mas Deus faz exatamente o contrário. Ele cura a alma para que a pessoa volte a enxergar a vida corretamente. Ele restaura o interior para que o exterior volte ao seu lugar. Ele renova por dentro para que haja força para viver por fora. Porque de que adianta Deus abrir portas se você não tem forças para atravessá-las? De que adianta Ele te dar uma promessa se sua alma não consegue acreditar nela? De que adianta Ele te conduzir para águas tranquilas se dentro de você há tempestades? O pastor trabalha de dentro para fora. Ele entra nos lugares que ninguém mais consegue tocar. Ele vai até as regiões da alma que você escondeu por vergonha, medo ou autoproteção. Ele enxerga o que você não fala. Ele entende o que você não sabe explicar. Ele alcança o que você não sabe curar. E ele restaura com uma delicadeza que só o pastor consegue. O Salmo 147:3 se torna aqui a confirmação perfeita. Sara os quebrantados de coração e trata das suas feridas. Deus não ignora sua dor. Ele trata dela. Ele não condena sua fraqueza. Ele acolhe. Ele não abandona seu cansaço. Ele cura. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, carregando um desgaste emocional tão profundo que até respirar parece pesado. Talvez você esteja vivendo com uma força mínima, se apoiando no que sobrou de si mesmo. Talvez esteja lutando para continuar, mesmo sem se sentir inteiro. Talvez esteja exausto, decepcionado, ferido, confuso, cansado da própria mente. E Deus te diz: eu sou o teu pastor. Eu vou restaurar sua alma. Ele não te pede para ser forte. Ele te oferece força. Ele não te pede para se recompor sozinho. Ele te recompõe. Ele não te pede para suportar. Ele te sustenta. Ele não te pede para explicar. Ele te entende sem palavras. A restauração da sua alma não será superficial. Não será temporária. Não será emocional apenas. Deus está reconstruindo você na raiz, no íntimo, no profundo, onde ninguém mais pode alcançar. Ele está devolvendo sua sensibilidade, sua esperança, sua paz, sua força, seu brilho, sua essência. Ele está devolvendo você a você mesmo. Antes de transformar a sua vida, Deus está transformando você. Porque uma alma restaurada enxerga melhor, anda melhor, sente melhor, decide melhor, vive melhor. E o pastor está aqui para tomar sua dor, acalmar seu coração e reconstruir o que a vida quebrou. Ele começou a obra agora e irá até o fim. Existem momentos em que a luta mais intensa não está nas circunstâncias externas, mas dentro da mente. É quando o coração até tenta descansar, mas a mente não permite. Pensamentos acelerados, medos que chegam sem serem convidados, preocupações que crescem mais rápido do que você consegue conter. A alma fica inquieta, a respiração fica curta, o sono desaparece e o amanhã se torna um inimigo invisível. Você tenta confiar, tenta descansar, tenta entregar, mas algo dentro de você continua dizendo: e se der errado? E se eu não conseguir? E se tudo piorar? A ansiedade é uma guerra silenciosa que desgasta a alma. Ela rouba a paz, drena a energia, distorce a perspectiva e faz até as menores decisões parecerem gigantes. É um barulho interno que não cessa, um peso emocional que ninguém vê, mas que dói como se fosse físico. E o mais cruel é que muitas vezes ela vem sem aviso, em momentos em que tudo parece estar sob controle. De repente, o coração dispara, a mente acelera, e você sente como se estivesse lutando contra algo que não consegue nomear. É para esse tipo de dor, essa inquietação invisível, que o Salmo 23 traz uma das imagens mais curadoras da Escritura. Ele me leva a águas tranquilas. Deus não apenas restaura a alma, Ele conduz a alma a um lugar de descanso, de alívio, de serenidade interior. Ele leva o coração para um ambiente onde a ansiedade não consegue respirar. O pastor não empurra ovelhas cansadas para caminhadas exaustivas. Ele as conduz para águas que acalmam, que curam, que silenciam o barulho interno. Essas águas tranquilas não representam estagnação, mas equilíbrio. Não são águas paradas, mas águas pacíficas.
São o antídoto divino contra aquilo que tenta sufocar sua paz. São um convite para sair do caos interno e entrar num lugar preparado por Deus para acalmar sua mente. E a beleza dessa imagem é que a ovelha não encontra as águas sozinha. O pastor a conduz até elas. Isso significa que Deus sabe quando sua alma está agitada. Deus percebe quando sua mente está acelerada. Deus sente quando seu coração está ansioso. Deus identifica quando você precisa de descanso imediato. E então Ele te leva. Não com pressão, não com cobrança, não com exigência, mas com cuidado. Ele te conduz, passo a passo, até um descanso que você nunca conseguiria alcançar sozinho. Esse descanso não é apenas emocional, ele é espiritual. Não é apenas mental, é profundo. É mais do que um alívio momentâneo. É um reposicionamento interior. É o tipo de paz que não depende de circunstâncias, mas da presença dele. Essa promessa é complementada de forma perfeita pelas palavras de Jesus em João 14:27. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo oferece uma paz condicional. Paz enquanto tudo vai bem, enquanto não há problemas, enquanto o cenário está estável. Mas essa paz se desfaz ao primeiro sinal de crise. A paz de Jesus é o contrário. Ela se manifesta mesmo no meio da crise, mesmo no dia mau, mesmo quando tudo está incerto. E essa paz, diz Filipenses 4:7, é tão profunda que excede todo entendimento. Ela não faz sentido para a lógica. Ela não é compreendida pela razão. Ela não depende de explicações. Ela simplesmente chega. Ela guarda o coração. Ela protege a mente. Ela silencia a ansiedade. É a paz que faz você dormir quando tudo ao redor tenta te roubar o sono. É a paz que faz você respirar fundo quando a pressão tenta te sufocar. É a paz que te estabiliza quando as emoções tentam te desmoronar. É a paz que chega antes da resposta, antes do milagre, antes da solução. Porque Deus não espera você vencer a ansiedade para então te dar paz. Ele te dá paz para que você consiga enfrentar a ansiedade. Talvez hoje você esteja lutando exatamente com isso. Pensamentos acelerados, insegurança emocional, medos futuros. Talvez sua mente esteja tão agitada que você mal consegue se concentrar, orar ou descansar. Talvez o amanhã esteja te oprimindo tanto que você não consegue viver o hoje. Mas o pastor está te chamando, ele está te conduzindo, ele está dizendo: vem, eu vou te levar a águas tranquilas. Ele não está pedindo para você se acalmar sozinho, ele está oferecendo descanso. Ele não está pedindo para você ser forte, ele está oferecendo paz. Ele não está pedindo para você controlar a mente. Ele está oferecendo um lugar onde a mente encontra refrigério. Hoje, Deus quer mergulhar sua alma em águas tranquilas. Águas que acalmam. Águas que tratam. Águas que curam. Águas que silenciam o medo. Águas que reduzem a velocidade da mente. Águas que devolvem clareza, equilíbrio e serenidade. E nesse descanso, algo profundo acontece. A ansiedade perde poder. O medo perde voz. A alma encontra espaço para respirar. A mente se reorganiza. O coração volta ao ritmo certo. E você percebe que, mesmo em meio ao caos, existe um lugar preparado por Deus onde sua alma pode descansar. Esse lugar é real. Esse lugar é espiritual. Esse lugar é para você. E o pastor está te levando até lá agora. Existem momentos da vida em que o caminho parece escurecer de repente. Você está andando, tentando manter a fé, tentando permanecer firme, mas algo muda no ambiente espiritual e emocional, e de um dia para o outro tudo parece mais pesado, mais confuso, mais ameaçador. É como se uma sombra se aproximasse, não necessariamente uma sombra física, mas uma sombra emocional. A incerteza, o medo, a insegurança sobre o amanhã. E é aqui que muitos crentes se perguntam: por que estou passando por isso? Onde Deus está? Eu vou conseguir atravessar esse vale? O Salmo 23 descreve essa fase com uma precisão que poucos percebem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é o vale da morte, é o vale da sombra da morte. A sombra não tem substância, não tem força, não tem poder próprio.
A sombra é apenas a projeção de algo. Mas para quem está passando por ela, a sombra parece tão real quanto a própria ameaça. É assim que o medo opera. Ele aumenta o que é pequeno, distorce o que é real e tenta paralisar você antes mesmo de a batalha começar. A dor desse vale é real. É a sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. É o aperto no peito que aparece sem explicação. É a preocupação que não vai embora. É o pensamento que insiste em dizer: você não vai conseguir. É a mente criando possíveis cenários ruins antes de Deus mostrar o caminho certo. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, rodeado por sombras que te fazem duvidar do próximo passo. A sombra da escassez, a sombra da enfermidade, a sombra de decisões difíceis, a sombra de problemas familiares, a sombra de ciclos que você teme se repetir, a sombra de pessoas que feriram você, a sombra do inesperado. Mas aqui está a parte mais profunda deste versículo. O salmista não nega a existência do vale. Ele não diminui a dor que se sente nele. Ele não finge que não há medo. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra, ou seja, sim, existe um vale, sim, existe uma sombra, sim, existe medo, mas não existe derrota. Porque o foco do versículo não é o vale, é a travessia. O salmista diz: eu ando pelo vale, o que significa: ele não para. Ele não fica preso. Ele não acampa no medo. Ele não se entrega à escuridão. Ele anda. Ele segue. Ele continua. Mas como alguém consegue atravessar um vale que parece tão assustador? Como é possível seguir adiante quando o medo tenta roubar a fé? Como prosseguir quando a alma está tão pressionada? A resposta está nas 3 palavras mais poderosas do versículo: tu estás comigo. É isso que transforma o vale. É isso que desarma o medo. É isso que derruba a sombra. É isso que impede a alma de desmoronar. Não é a ausência de adversidade que traz segurança. É a presença de Deus. O vale não some, mas ele perde poder quando você entende que não está sozinho. A sombra não desaparece, mas ela perde o controle quando você percebe que Deus está caminhando ao seu lado. O medo não é negado, mas é colocado no seu devido lugar quando a presença de Deus ocupa o espaço principal no coração. E essa verdade é reforçada por uma das promessas mais fortes da Bíblia, em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele não diz: não temas, porque tudo vai dar certo imediatamente. Ele não diz: não temas, porque você é forte. Ele não diz: não temas, porque você consegue sozinho. Ele diz: eu sou contigo. Você não precisa deixar de sentir medo para atravessar o vale. Você precisa apenas caminhar com aquele que vence o medo. Você não precisa ser forte. Você precisa estar acompanhado do forte. Você não precisa ter todas as respostas. Você precisa confiar em quem nunca erra o caminho. E aqui está algo profundo. Se Deus permite que você entre em um vale, é porque Ele planejou te conduzir até o outro lado. Se Ele está com você na sombra, é porque Ele vai te levar de volta para a luz. Se Ele te acompanha na incerteza, é porque já preparou segurança. Se Ele está presente na pressão emocional, é porque já está preparando a expansão espiritual. O vale não define você, apenas revela a profundidade da sua fé. A sombra não te engole, apenas te ensina a confiar mais no pastor. O medo não vence, apenas te lembra de quem realmente está no controle. E quando você entende que tu estás comigo, não é uma frase bonita, mas uma realidade espiritual constante. O vale deixa de ser o lugar da derrota e se torna o lugar da experiência mais íntima com Deus. O medo tenta te paralisar, a sombra tenta te confundir, as emoções tentam te desestabilizar, mas a presença de Deus te sustenta. Hoje Ele te diz: eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento. O vale não vai te destruir, a sombra não vai te dominar, o medo não vai te roubar a fé, porque Deus está caminhando com você, passo a passo, até a vitória completa. Há dores que o tempo não resolve, há feridas que não cicatrizam sozinhas, há traumas que se escondem atrás de sorrisos,
mas continuam drenando a alma por dentro. Há desgastes emocionais tão intensos que, com o passar dos dias, vão roubando energia, esperança e clareza. São feridas que não sangram por fora, mas sangram na memória. Traumas que não aparecem na pele, mas ficam gravados na mente. Desgastes que não quebram ossos, mas quebram o ânimo. E muitas vezes, quando a vida exige que você seja forte, que você enfrente batalhas, que você tome decisões, que você lute novas guerras, você percebe que não tem mais forças internas para isso. Não se trata de covardia, é exaustão. Não é falta de fé, é desgaste. Não é fraqueza espiritual, é dor acumulada. Deus sabe disso, Deus vê isso, Deus entende isso. E é exatamente por isso que o Salmo 23 possui uma ordem tão perfeita, tão espiritual e tão profunda. Antes do combate do Salmo 35, vem a cura do Salmo 23. Antes de Deus te enviar para batalhas espirituais, Ele cura as feridas internas. Antes de Ele te ungir para a guerra, Ele te restaura emocionalmente. Antes de Ele te levantar como guerreiro, Ele te trata como filho. Antes de Ele colocar armas espirituais nas suas mãos, Ele derrama óleo sobre sua cabeça. O texto diz: unges a minha cabeça com óleo. Esse óleo não é apenas simbólico, ele é terapêutico. No contexto original, pastores ungiam a cabeça das ovelhas por 2 motivos: para curar feridas causadas por espinhos, galhos, tombos ou ataques, para protegê-las de insetos que atormentavam, irritavam e causavam inflamações. Ou seja, a unção cura o que machuca e impede novos ataques no mesmo ponto. Quando Deus unge você, Ele está tratando aquilo que você esconde dos outros. Ele está tocando nas feridas que ninguém mais conhece. Ele está restaurando áreas da sua alma que estavam frágeis, inflamadas, sensíveis. Ele está protegendo sua mente de pensamentos que te atormentam, de lembranças que te paralisam, de inseguranças que tentam te dominar. A unção é mais do que um ato espiritual. É um processo emocional, mental e até físico. Ela traz clareza onde havia confusão, traz equilíbrio onde havia instabilidade, traz força onde havia fraqueza, traz cura onde havia dor. A unção é o cuidado personalizado de Deus para a alma que não consegue mais se levantar sozinha. E é aqui que muitas pessoas se confundem. Querem guerrear sem serem curadas. Querem vencer batalhas espirituais enquanto carregam traumas emocionais não tratados. Querem enfrentar o inimigo externo enquanto sangram por dentro. Mas um soldado ferido não consegue lutar. Um coração quebrado não consegue avançar. Uma mente destruída não consegue discernir. Por isso, Deus age primeiro no seu interior. Ele unge, Ele trata, Ele cura, Ele renova, Ele fortalece. O Salmo 92:10 reforça esse princípio. Ungiste-me com óleo fresco. Não é óleo antigo, não é óleo repetido, não é óleo de experiências passadas. É óleo fresco. Isso significa que Deus não se contenta em te dar uma restauração antiga. Ele derrama algo novo, atual, específico para a estação que você está vivendo. Ele sabe o nível da sua dor. Ele sabe o peso do seu trauma. Ele sabe a profundidade da sua ferida. E Ele libera uma unção exatamente do tamanho da sua necessidade. A unção cura. A unção prepara. A unção protege. A unção capacita. A unção liberta. E aqui está algo profundo. Deus nunca envia alguém ferido para uma guerra espiritual sem antes curá-lo. Por isso, o Salmo 23, o Salmo de cura, vem antes do Salmo 35, o Salmo de batalha. Deus cura o interior para que você tenha força para lidar com o exterior. Ele restaura a alma para que você enfrente o inimigo com autoridade. Ele trata suas emoções para que o adversário não use suas fraquezas contra você. A cura interior é a estratégia divina antes da vitória exterior. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Deus está te chamando para algo maior, te preparando para batalhas espirituais, te levando a um nível mais profundo de fé. Mas ao mesmo tempo você sente dores internas, lembranças traumáticas, cansos acumulados. E isso não é sinal de fracasso, é sinal de que Deus está te ungindo. Ele está te fortalecendo antes da guerra.
Ele está te curando para que nada dentro de você seja usado contra você. A unção é a resposta de Deus para feridas que você nunca conseguiu resolver sozinho. É a prova de que Ele não desistiu de você. É a evidência de que Ele está te preparando para algo grande. A unção não é apenas cura, é convocação. Não é apenas alívio, é capacitação. Deus cura porque vai usar você. Deus restaura porque vai te levantar. Deus unge porque vai te enviar. E quando o óleo escorre da cabeça para a alma, para o espírito, para o coração, algo muda dentro de você. A dor perde força. O trauma perde voz. A alma ganha vigor. O espírito se levanta. A mente clareia. A confiança retorna. A unção te prepara para a batalha que está por vir. Mas antes disso, ela te cura da batalha que ficou para trás. Existem momentos em que a alma percebe ataques que os olhos não conseguem ver. Você sente como se algo estivesse te pressionando espiritualmente, como se houvesse uma resistência invisível tentando te cansar, te confundir, te desanimar. Às vezes é uma angústia repentina, outras vezes é um peso emocional sem causa aparente, ou até mesmo sensações de medo oculto dentro do lar, como se a atmosfera estivesse diferente. O ataque espiritual raramente se apresenta de forma óbvia. Ele se manifesta em forma de desgaste, de pensamentos negativos insistentes, de medo sem explicação, de perturbação noturna, de inquietação no espírito. Uma guerra que acontece na dimensão invisível, mas que afeta profundamente as emoções, o corpo e até as decisões. E quando a alma está se recuperando, como vimos no Salmo 23, é comum que o inimigo tente atacar áreas sensíveis para impedir o avanço espiritual. Mas é aqui que o Salmo 91 entra como uma das armas mais poderosas da Bíblia. Ele não é um salmo apenas para ler, é um salmo para habitar. Ele não é apenas uma promessa, é uma realidade espiritual que cria uma redoma invisível ao redor de quem confia no Altíssimo. O texto começa afirmando algo grandioso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa palavra, habitar, significa permanecer, viver, estar continuamente. Não é uma visita ocasional, é um estilo de vida. Quem habita nesse lugar espiritual recebe um tipo de proteção que nenhum ataque consegue ultrapassar. Isso não significa que você não será atacado. Significa que o ataque não terá poder de te destruir. O esconderijo do Altíssimo é um lugar espiritual. Não é um lugar físico, não é um local geográfico. É uma dimensão de proteção ativada pela fé, pela entrega e pela confiança. É como se Deus dissesse: se você se colocar sob a minha autoridade, nada poderá te atingir sem passar por mim antes. E é isso que o Salmo 91 estabelece. Uma autoridade espiritual que funciona como um escudo invisível. Esse escudo bloqueia ataques que você não percebe, cancela investidas espirituais antes que elas cheguem, impede opressões de dominarem sua mente, sela seu lar contra perturbações espirituais e blinda sua alma contra assaltos emocionais. A sensação de medo oculto que muitas pessoas têm, especialmente à noite, muitas vezes é reflexo de uma guerra espiritual. Mas quando alguém habita no esconderijo do Altíssimo, essa guerra perde força, perde acesso, perde domínio, porque a cobertura divina se torna inquebrável. É como se Deus colocasse sobre sua vida sua sombra, sua mão, sua presença. E isso se torna o lugar mais seguro do universo. Provérbios 18:10 descreve isso com perfeição. O nome do Senhor é Torre Forte. Para ela corre o justo e está seguro. Segurança não é ausência de batalha, é presença de proteção. Não é ausência de ameaças, é garantia de livramento. Não é ausência de medo, é certeza de que o medo não terá a última palavra. O nome do Senhor é uma fortaleza espiritual. Sua presença é um refúgio. Sua palavra é um muro. Sua sombra é um abrigo. E quando Deus cria essa redoma espiritual ao seu redor, o inimigo até pode tentar, mas não pode entrar. Ele pode ameaçar, mas não pode tocar. Ele pode lançar setas, mas elas não alcançam. Ele pode criar armadilhas, mas você não cai. Porque o Salmo 91 não é apenas sobre proteção, é sobre autoridade espiritual.
Quem habita no esconderijo do Altíssimo recebe autoridade para resistir ao mal, discernir ataques e permanecer firme quando outros desabam. A pessoa se torna espiritualmente fortalecida, emocionalmente estabilizada e mentalmente protegida, porque a presença de Deus é intransponível. E talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. Sensação de ataques constantes, atmosfera pesada dentro de casa, pensamentos negativos que surgem sem motivo, medos que tentam te paralisar, insônia causada por inquietações invisíveis. Nada disso acontece por acaso. Há uma guerra espiritual tentando impedir seu avanço. Mas Deus está te ensinando que a proteção não vem da força humana, mas da habitação espiritual. Quando você entra no esconderijo do Altíssimo, na oração, na entrega, na confiança, uma blindagem sobrenatural te cobre. Você não luta sozinho. Você não dorme desprotegido. Você não caminha vulnerável. O escudo invisível do Salmo 91 passa a cercar sua vida. E algo extraordinário acontece. A atmosfera muda. A mente se estabiliza. O medo perde força. O ambiente da casa se transforma. A alma respira novamente. A paz ocupa o lugar da opressão, porque quando Deus se torna o seu esconderijo, nenhum mal consegue ultrapassar o limite que ele estabeleceu. Hoje, ele te convida a habitar nesse lugar. Não como um visitante, mas como um filho. Não como alguém que busca apenas proteção ocasional, mas como alguém que vive sob a sombra do Onipotente. Quando você está nesse lugar, você não precisa ver o escudo, ele já está funcionando. Não precisa sentir, ele já está te guardando. Não precisa entender, Deus já está agindo. O medo pode até tentar tocar sua porta, mas a presença de Deus impede que ele entre. O inimigo pode até rugir, mas não pode ultrapassar a muralha divina. Os ataques podem ser lançados, mas não podem te alcançar. Porque o que te guarda não é tua força, é o esconderijo do Altíssimo. A alma humana conhece dois tipos de lutas: as que enfrentamos enquanto estamos acordados e as que nos atacam quando estamos dormindo. Existem batalhas que acontecem no brilho do dia, no trabalho, nas responsabilidades, nas decisões, e batalhas que acontecem na escuridão da noite, quando os olhos estão fechados, mas a mente está inquieta, quando o corpo repousa, mas o espírito se sente vulnerável. E muitos não entendem o quanto isso desgasta. Há pessoas que não temem o dia, mas temem a noite. Pessoas que lidam bem com desafios externos, mas que sentem opressões espirituais quando a casa fica silenciosa. Pessoas que passam o dia tentando ser fortes, mas quando a noite chega, enfrentam pensamentos, medos, inquietações e até percepções de que algo invisível está tentando roubar sua paz. Esses são os terrores silenciosos, aqueles que não gritam por fora, mas esmagam por dentro. E há outros que enfrentam o oposto. Passam pela noite em paz, mas vivem o dia inteiro carregando preocupações intensas, ansiedade pelo futuro, medo de decisões erradas, pressões familiares, inseguranças financeiras. O coração vive em sobressalto, como se cada nova hora trouxesse uma nova ameaça. Em tudo isso, há um padrão. A batalha é contínua, e muitas vezes você sente como se não tivesse descanso. A alma fica cansada porque a mente nunca para. E é justamente para esse tipo de situação que o Salmo 91 traz uma das revelações mais consoladoras e profundas da palavra. A proteção de Deus não é parcial. Ela é 24 horas por dia. O texto diz: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. É como se Deus estivesse dizendo: eu sei que sua vida não acontece apenas nos momentos de oração. Eu sei que você precisa de proteção enquanto trabalha, enquanto dorme, enquanto enfrenta medos, enquanto toma decisões, enquanto está vulnerável, enquanto está distraído. A proteção de Deus não é ativada apenas quando você ora. Ela continua enquanto você vive. Ele não te guarda apenas quando você está consciente. Ele te guarda quando você está vulnerável. Ele não protege apenas o dia da batalha. Ele protege a noite da fragilidade. O Salmo 121, 5, 6 reforça isso com perfeição.
O Senhor é quem te guarda. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O texto está dizendo: Deus te protege daquilo que tenta te desgastar durante o dia e daquilo que tenta te perturbar durante a noite. Para Deus, não existe horário de risco. Não existe momento em que você está desprotegido. Não existe janela vulnerável. A proteção divina cobre ciclos completos. O dia, a noite, a saída, a chegada, o acordar, o dormir, o pensar, o caminhar. E aqui está algo poderoso. Muitos dos ataques que Deus impediu, você nunca sequer soube que existiram. Há livramentos que você nunca verá. Há guerras espirituais que Deus venceu antes mesmo de você acordar. Há ameaças que nunca chegaram até você porque foram interrompidas no mundo espiritual. Deus age nos bastidores. Ele trabalha silenciosamente, invisivelmente, constantemente. Ele monta guardas espirituais ao redor da sua vida quando você nem está percebendo. Ele cerca a sua casa com proteção quando você está dormindo profundamente. Ele bloqueia ataques que deveriam ter te atingido, mas não chegaram. A opressão noturna que você sentiu talvez tenha sido o resquício de um ataque que Deus já estava anulando. A ansiedade matinal talvez tenha sido a sombra de uma batalha que Ele já venceu por você. O medo repentino pode ter sido a reação da alma diante de uma ameaça que Deus acabou de frustrar. Porque quando Deus vigia você, Ele não pisca, Ele não se distrai, Ele não faz turnos, Ele não troca de guarda, Ele não dorme, Ele permanece. E aqui está a beleza do Salmo 91. Ele não oferece uma proteção que depende da sua força. Ele não exige que você esteja alerta o tempo todo. Ele não coloca sobre você o peso de se defender sozinho. Ele diz: a minha sombra te cobre. A minha verdade é o teu escudo. Eu te guardo quando você vê e quando você não vê. Hoje Deus quer que você entenda algo que mudará sua forma de viver. Você não está desprotegido. A sua casa não está vulnerável. A sua família não está exposta. A sua alma não está sozinha. A proteção de Deus está ativa nos momentos em que você se sente forte e nos momentos em que você se sente frágil. Nos momentos em que você ora e nos momentos em que você dorme. Nos momentos em que você vigia e nos momentos em que você desaba. Você pode descansar porque Deus não descansa. Você pode dormir porque Deus vela por você. Você pode seguir porque Deus vai à sua frente. E aquilo que tentou te atacar no dia não terá poder. E aquilo que tentou te assombrar na noite perderá força. Porque o guardador não fecha os olhos. Ele te guarda 24 horas por dia. E nenhuma sombra, nenhum medo e nenhuma seta poderá ultrapassar o escudo invisível que Ele colocou ao redor da sua vida. Existem momentos na vida em que você sente como se estivesse sendo atacado, pressionado, perseguido, mas não consegue identificar exatamente por quem ou por quê. São situações que não fazem sentido lógico. Portas que deveriam se abrir e se fecham. Pessoas que antes eram aliadas e de repente se colocam contra você. Ambientes que antes eram leves e se tornam pesados. Conflitos que surgem do nada. Injustiças que não se explicam. Resistências estranhas que aparecem justamente quando você está perto de um avanço importante. É como se uma força invisível estivesse se levantando contra você. Não uma pessoa específica, não uma circunstância concreta, mas algo que parece maior, mais profundo e mais espiritualmente carregado do que aquilo que seus olhos podem ver. É a guerra invisível, a batalha espiritual, a resistência do reino das trevas contra alguém que está crescendo, sendo ungido, sendo restaurado, sendo levantado por Deus. E é exatamente para esse tipo de batalha que o Salmo 35 foi escrito. Davi não estava apenas lidando com pessoas. Estava lidando com ataques espirituais manifestados através de pessoas. Ele estava enfrentando perseguição emocional, pressão injusta, resistência inexplicável. E sua alma estava sendo esmagada por forças que ele sabia que não poderia enfrentar sozinho. Por isso ele clama: peleja, Senhor, contra os que pelejam contra mim. Essa oração revela uma consciência espiritual profunda. Davi entende que há batalhas que não são humanas. Há guerras que não começam em conversas, mas em regiões espirituais. Há ataques que não vêm de pessoas, mas vêm através de pessoas. E tentar vencer essas batalhas com força própria
É como tentar lutar contra o vento com as mãos. Você se desgasta, mas não vence. É por isso que Efésios 6:12 ecoa com tanta clareza. Nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas, não é contra situações, não é contra o que você consegue ver. Sua luta é contra forças espirituais que operam nas sombras, tentando bloquear seu propósito, impedir seu avanço, gerar desgaste emocional, criar confusão, provocar cansaço, semear discórdia, alimentar medo e te fazer desistir antes de viver o que Deus preparou. Quando você não entende isso, corre um grande risco. Começa a lutar contra pessoas, quando na verdade deveria estar se posicionando espiritualmente contra aquilo que está se movendo por trás delas. Por isso o Salmo 35 é tão poderoso. Ele tira o peso das suas mãos e coloca a batalha nas mãos de Deus. Porque existem guerras que você não deve lutar. Existem batalhas que você não tem capacidade humana de enfrentar. Existem ataques que não foram feitos para você resistir, mas para Deus destruir. Existem perseguições emocionais que só o céu pode responder. Existem injustiças que apenas Deus pode reverter. Existem resistências espirituais que só o Senhor dos Exércitos pode derrubar. O Salmo 35 ensina algo fundamental. Quando a guerra não vem de pessoas, a vitória também não virá de pessoas. E esse é um dos maiores erros do crente ferido. Tentar vencer na força do braço aquilo que só pode ser vencido na força do Espírito. Davi não tentava lutar por si mesmo. Ele entregava a causa ao Senhor. Ele sabia que não podia ver tudo, entender tudo ou enfrentar tudo. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Pessoas se voltando contra você sem motivo. Injustiças acontecendo no seu trabalho, na família ou em relacionamentos. Resistências espirituais que surgem sempre que você tenta crescer. Um peso emocional que não se explica. Uma sensação de oposição constante, como se algo estivesse tentando te bloquear. Ataques que parecem coordenados, mas não têm fonte clara. Isso não é coincidência. Isso não é apenas emocional. Isso não é apenas pressão psicológica. É guerra espiritual. E ela se intensifica quando você está prestes a avançar. Mas aqui está a boa notícia. Onde há guerra espiritual, há intervenção divina. O Salmo 35 não é um salmo de medo. É um salmo de autoridade. É Deus dizendo: eu luto onde você não pode lutar. Eu vejo o que você não vê. Eu enfrento o que você não consegue enfrentar. Eu destruo o que foi enviado para te destruir. E algo poderoso acontece quando você entrega a batalha a Deus. O peso sai das suas costas. A confusão mental se desfaz. A ansiedade perde força. A injustiça começa a ser revertida. A resistência espiritual começa a quebrar. Aquilo que era ataque se transforma em testemunho. Porque o Deus que te unge, como vimos no Salmo 23, é o Deus que te protege no Salmo 91, e é o Deus que guerreia por você no Salmo 35. Ele não apenas te cura, ele não apenas te guarda, ele entra na batalha, ele confronta o inimigo, ele quebra armadilhas, ele despedaça setas, ele frustra planos malignos, ele confunde estratégias do inferno, ele derruba o que se levantou contra você, e quando ele luta, não há derrota, não há dúvida, não há resistência que permaneça. Hoje, Deus está revelando que a guerra que você está enfrentando não é humana, é espiritual. Mas também está te revelando que a vitória não virá por meios humanos, virá pelo próprio Deus. E se Ele peleja por você, você já está do lado vencedor. Há momentos em que você olha para a vida e sente como se estivesse sendo empurrado contra a parede, sem ter como reagir. Situações injustas se acumulam, pessoas que você nunca imaginou te machucam, decisões alheias afetam seu destino, e você começa a se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Por que estão fazendo isso? O que eu fiz para merecer tanta oposição? A alma sente uma mistura de impotência, dor e perplexidade. É como se você estivesse sendo ferido em lugares que não consegue alcançar para se defender. Essa sensação de injustiça é uma das dores mais profundas que um ser humano pode experimentar. Quando alguém te ataca sem motivo, quando te caluniam, quando distorcem suas palavras, quando te traem, quando abusam da sua bondade, quando manipulam, quando provocam feridas que não cicatrizam facilmente,
Essas marcas vão para lugares tão profundos da alma que parecem ecoar por muito tempo. E quanto mais você tenta entender, mais você se frustra. Quanto mais tenta justificar, mais se desgasta. Quanto mais tenta se defender, mais se sente sozinho. É exatamente por isso que o Salmo 35 se torna tão poderoso. Ele nasce da boca de alguém que não tinha forças para se defender. Davi não estava apenas triste. Ele estava sendo perseguido injustamente. Ele não estava apenas sofrendo. Ele estava sendo alvo de ataques intencionais. E quando sua alma não tinha mais força para reagir, ele fez o que muitos de nós precisamos aprender. Ele parou de lutar com as próprias mãos e entregou a causa ao Deus que julga com justiça. O Salmo 35 é o clamor do oprimido dizendo: Senhor, eu não posso lutar contra isso, mas tu podes. É a oração de quem está cansado de tentar explicar, de tentar provar, de tentar resolver. É o clamor de alguém que percebeu que continuar reagindo com a força humana só traz mais dor, mais confusão, mais desgaste. É a rendição necessária para que Deus entre na batalha. Porque existem guerras que você não deve lutar. Existem discussões que você não deve iniciar. Existem injustiças que você não deve tentar consertar sozinho. Existem ataques que você não deve contra-atacar. Existem traumas que você não conseguirá curar pela força. E Deus sabia disso. Deus viu. Deus sentiu. Deus entendeu. É por isso que ele declara com autoridade eterna, em Êxodo 14:14, O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Não é silêncio de fraqueza. É silêncio de confiança. É silêncio de quem sabe que Deus não vai permitir que o justo seja envergonhado. É silêncio de quem entende que, enquanto você se cala, Deus fala. Enquanto você para, Deus se levanta. Enquanto você descansa, Deus guerreia. Enquanto você sofre, Deus trabalha. Enquanto você tenta sobreviver, Deus prepara a vitória. A justiça de Deus não falha. Ela pode parecer demorada aos olhos humanos, mas nunca chega tarde. Ela pode parecer silenciosa, mas nunca é inativa. Ela pode parecer distante, mas está sempre em movimento. E quando a justiça divina entra em cena, ela não apenas expõe quem te atacou injustamente, ela restaura o que foi roubado, reverte o que foi distorcido, limpa o que foi manchado, honra o que foi desprezado. O Deus que peleja por você não faz um ajuste superficial. Ele faz um ajuste espiritual, emocional, moral e até público. O que o inferno tentou usar para te envergonhar, Deus transforma em elevação. O que tentaram usar para te destruir, Deus usa para te fortalecer. O que planejavam contra você, Deus transforma a seu favor. O que parecia o fim, Deus usa como começo. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Ataques de pessoas que você ajudou. Ingratidão, injustiça, rejeição. Palavras duras que feriram seu espírito. Decisões que te prejudicaram. Mentiras que se levantaram contra você. Perda de confiança em pessoas que você amava. Traumas emocionais que te deixaram sem força para reagir. E você chegou ao ponto de se perguntar: Deus, até quando? Por que isso está acontecendo? Quando isso vai acabar? Eu vou conseguir me defender? E Deus responde hoje, de maneira clara e firme: você não vai se defender. Eu vou defender você. Deus está sempre do lado do justo. Ele vê o que ninguém viu. Ele ouviu o que ninguém ouviu. Ele sabe o que foi dito nas suas costas. Ele conhece as intenções escondidas. Ele entende o que você não consegue explicar. Ele conhece as lágrimas que você engoliu para não piorar a situação. E ele diz: eu pelejo, eu entro, eu julgo, eu movo, eu protejo, eu restauro. Quando Deus peleja por você, não há acusação que permaneça, não há perseguição que prospere, não há injustiça que resista, não há ataque que continue, não há vergonha que prevaleça. A justiça divina já está em movimento. O que foi feito contra você não ficará impune. O que foi falado contra você
já está sendo desfeito no mundo espiritual. O que tentaram te tirar, Deus vai devolver multiplicado. E aquilo que você viveu como derrota, Deus vai reescrever como vitória. O Senhor peleja por você, e ninguém pode impedir o resultado dessa guerra. Existem momentos na vida em que você não entende o que está acontecendo ao seu redor. Portas que estavam se abrindo começam a se fechar sem explicação. Pessoas que antes eram favoráveis começam a se afastar sem motivo. Ambientes que eram leves se tornam pesados. A alma começa a sentir uma inquietação estranha, uma confusão espiritual que não se explica com lógica humana. Você tenta avançar, mas algo invisível parece empurrar você para trás. Você tenta orar, mas uma resistência incomum aparece. Você tenta se concentrar, mas a mente fica dispersa, pesada, bloqueada. Essas sensações não são comuns. São sinais espirituais. São alertas do céu. São indicadores de que algo no mundo espiritual está se movendo, tentando operar nas sombras. Porém, é exatamente nesses momentos que muitas pessoas interpretam mal a causa do problema. Elas acham que é azar, que são pessoas mudando, que são circunstâncias desfavoráveis, que é apenas uma fase ruim. Mas a verdade espiritual é outra. Quando a confusão aumenta, muitas vezes Deus está prestes a revelar o inimigo oculto. Há batalhas que você não pode vencer enquanto não enxergar o verdadeiro adversário. Há guerras que você não pode atravessar enquanto não discernir o que está acontecendo por trás da cortina. E é exatamente para isso que Deus deu ao seu povo uma ferramenta poderosa chamada discernimento espiritual. Discernimento não é paranoia. Discernimento não é julgamento precipitado. Discernimento não é intuição humana. Discernimento é a capacidade dada por Deus para enxergar além do natural, para perceber o que está agindo no invisível, identificar ataques camuflados, detectar movimentações espirituais contrárias e impedir que o inimigo opere escondido. E é aqui que o Salmo 35 se torna uma arma reveladora. Ele não é apenas um clamor para Deus lutar. Ele é um pedido. Senhor, revela quem realmente está guerreando contra mim. Davi não estava pedindo vingança, estava pedindo clareza. Porque ele sabia que um inimigo oculto é mais perigoso do que um inimigo declarado. Um ataque escondido causa mais dano do que um ataque visível. Uma oposição silenciosa mina mais força do que uma oposição aberta. Por isso ele ora: Senhor, deixa claro quem está se levantando contra mim. Expõe, revela, ilumina, rompe com a escuridão que tenta me confundir. O Salmo 35 é luz acesa no campo de batalha. Ele traz clareza onde havia confusão, traz discernimento onde havia dúvida, traz revelação onde havia escuridão. E isso se conecta com uma das promessas mais fortes de Jesus, registrada em Lucas 12:2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Esse versículo não é apenas sobre verdades humanas, é sobre verdades espirituais. Não importa há quanto tempo a batalha está escondida, não importa onde o inimigo tentou se camuflar, não importa a sutileza do ataque, não importa quão sofisticada é a estratégia do inferno, Deus vai revelar, Deus vai expor, Deus vai trazer à luz. E quando Deus expõe algo, nenhum disfarce permanece, nenhuma mentira se sustenta, nenhum ataque continua escondido, nenhuma trama se mantém em segredo, nenhuma investida espiritual passa despercebida. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Confusão interna sem motivo. Esgotamento repentino que parece não ter causa. Portas se fechando no exato momento em que você ia avançar. Relacionamentos abalados sem explicação lógica. Sensação de ambiente pesado em casa. Bloqueios espirituais inesperados. Sonhos confusos, opressões à noite, inquietações durante o dia. Nada disso é coincidência. É sinal de ataque espiritual tentando operar de forma silenciosa. Mas também é sinal de que Deus está te chamando para um nível maior de discernimento. O que parecia confusão, Deus está transformando em clareza. O que parecia derrota, Deus está transformando em estratégia. O que parecia resistência, Deus está transformando em revelação. Quando Deus revela o inimigo,
Você para de lutar com pessoas e começa a lutar no espírito. Quando Deus revela o inimigo, você entende que não é emocional, é espiritual. Quando Deus revela o inimigo, você para de se desgastar com o natural e começa a se posicionar no sobrenatural. Quando Deus revela o inimigo, a guerra muda, porque você passa a lutar com inteligência espiritual. E aqui está algo extraordinário. A revelação de Deus é uma forma de proteção. Ele te mostra para que você não caia. Ele expõe para que você não seja enganado. Ele traz a luz para que você não seja destruído. Deus não permite que o seu filho caminhe em escuridão espiritual. Ele acende luz onde o inimigo tenta esconder ciladas. Ele mostra armadilhas antes que você entre nelas. Ele revela ataques antes que eles te atinjam. O que estava oculto vai aparecer. O que estava escondido vai ser trazido à tona. O que estava se movendo nas sombras vai ser exposto. Porque Deus não apenas luta por você. Ele te mostra contra quem você está lutando. O discernimento que Deus está ativando na sua vida neste tempo vai te poupar de dores, de enganos, de perdas e de ciclos de destruição. Ele está abrindo seus olhos espirituais para você vencer com sabedoria, com estratégia, com autoridade. Hoje, Deus está dizendo: eu revelo, eu exponho, eu ilumino, eu tiro das sombras, eu te mostro o verdadeiro inimigo. E quando ele revela, você deixa de ser alvo para se tornar vencedor. Chega um momento na caminhada espiritual em que a alma percebe que não consegue mais viver presa nos mesmos ciclos. A pessoa até tenta avançar, tenta recomeçar, tenta experimentar algo novo, mas parece que uma porta invisível sempre se fecha no último instante. E o mais desgastante é quando esses ciclos se repetem. Lutas recorrentes, frustrações sucessivas, desgastes emocionais que voltam em ondas, situações que parecem se repetir como se fossem padrões espirituais. E a alma grita: Deus, quando isso vai terminar? Quando essa porta vai se fechar de vez? Esse tipo de batalha é exaustivo porque não são problemas isolados. São temporadas que parecem não ter fim. É quando você pensa que finalmente está saindo da tempestade, mas outra onda vem. Quando você acredita que agora o cenário vai mudar, mas uma nova resistência aparece. Quando você cria expectativa por um novo tempo, mas velhos ataques tentam se repetir. Isso gera desgaste emocional, frustração profunda e até sensação de injustiça espiritual. Mas o que muitos não percebem é que ciclos espirituais só são quebrados por intervenção divina. Existem batalhas que não são humanas. Existem portas que só Deus pode fechar. Existem histórias que só Deus pode encerrar. E existem ameaças que só cessam quando Deus entra, coloca sua mão e diz: aqui não mais. O Salmo 35, nessa altura da jornada, não apenas revela o inimigo, ele prepara o terreno para algo maior, o encerramento definitivo da guerra. Deus não luta para prolongar batalhas, ele luta para finalizá-las. Ele não expõe o inimigo para que você continue sofrendo. Ele expõe para impedir o inimigo de continuar operando. Ele não revela estratégias malignas para que você viva em alerta permanente. Ele revela para destruir a fonte da ameaça. E quando esse processo termina, algo extraordinário acontece. O Salmo 23 volta para encerrar emocionalmente o ciclo da guerra. O mesmo pastor que te restaurou no início é o pastor que te devolve ao descanso no final. A jornada começou com cura e termina com paz. A batalha começou com opressão e termina com segurança. O processo começou com dor e termina com vitória. Porque Deus não apenas vence a guerra, ele fecha a porta que permitia que ela se repetisse. Ele não apenas silencia o inimigo, ele remove o acesso. Ele não apenas resolve o problema, ele encerra o ciclo. Quando Deus decreta fim, nada permanece aberto. Quando ele fecha uma porta espiritual, nenhum demônio, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância consegue reabri-la. É por isso que Romanos 16:20 declara com tanta autoridade: o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Veja, Deus é chamado de Deus de paz, não de guerra. Isso significa que a finalidade da batalha é a paz. A finalidade da guerra espiritual não é viver em constante enfrentamento, é. É entrar no descanso divino. Deus luta para você ter descanso.
Deus guerreia para você desfrutar paz. Deus expõe para você viver leveza. Deus destrói para você caminhar seguro. E talvez hoje você esteja vivendo um desgaste emocional profundo, porque sente que está preso em guerras que não acabam, ciclos que se repetem, ataques que retornam, portas que se fecham no último momento, esperanças que se frustram. Mas Deus está dizendo: eu estou fechando essa porta. Eu estou encerrando esse ciclo. Eu estou colocando um ponto final naquilo que tentou te destruir repetidamente. A porta da ameaça está sendo fechada. A porta da opressão está sendo selada. A porta da injustiça está sendo bloqueada. A porta da resistência espiritual está sendo encerrada. A porta da repetição de falhas está sendo trancada de vez. E ao mesmo tempo que Deus fecha portas perigosas, Ele abre portas de paz. Paz na mente, paz no coração, paz no lar, paz nas decisões, paz na alma, paz nas relações, paz no futuro. A jornada espiritual que começou no Vale da Sombra, agora encontra seu desfecho na mesa preparada do Salmo 23. O óleo escorre novamente, não para restaurar, mas para celebrar. A bondade e a misericórdia perseguem você, não mais os ataques. O cálice transborda, não mais se esvazia. A alma descansa, não mais luta para sobreviver. A paz torna-se a prova visível de que a guerra terminou. O descanso se torna o sinal de que Deus venceu por você. A leveza interior é o testemunho de que a porta da ameaça foi fechada. E Deus te diz hoje: a guerra cessou, a ameaça caiu, o ciclo terminou. Agora é tempo de paz. E quando o Deus de paz decreta vitória, não há inferno que sustente a batalha. Não há inimigo que permaneça de pé. Não há portão que permaneça aberto. E não há força que impeça o descanso que Ele preparou para você. Chega um momento na caminhada espiritual em que a alma não quer mais apenas ouvir sobre promessa. Ela quer viver a promessa. Há um instante em que o coração cansado clama não por explicações, mas por intervenção. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma urgência espiritual que aperta o peito, um peso acumulado ao longo das semanas, uma sensação profunda de: Deus, eu preciso que o Senhor haja hoje. Eu preciso de resposta agora. É nesse momento que nasce a oração profética. Não uma oração comum, não uma repetição, não um ritual, mas um clamor guiado pelo Espírito, que une 3 dimensões espirituais fundamentais: cura, proteção e guerra espiritual. A oração que brota de um coração desesperado por Deus não sobe como eco vazio. Ela sobe como decreto, como autoridade, como fé ativa. E é exatamente essa fé que une os 3 salmos mais poderosos da Bíblia para quem busca transformação imediata. Salmo 23, que cura a alma e restaura o interior. Salmo 91, que protege a vida e blinda contra ataques. Salmo 35, que libera justiça divina e vitória contra o inimigo. Esta é a oração que integra 3 armas espirituais, 3 coberturas, 3 dimensões do agir de Deus. E quando elas se alinham, algo no mundo espiritual se move. Ciclos se desfazem, medos se quebram, inimigos recuam, portas se abrem. A atmosfera muda e o milagre começa a tomar forma. O Salmo 23 estará presente para restaurar tudo dentro de você que se quebrou ao longo da caminhada. Seja trauma, cansaço, insegurança, perda emocional, lágrimas silenciosas ou dores que ninguém soube tratar. O Salmo 91 será declarado como escudo para fechar brechas, proteger sua casa, sua mente, seus caminhos e sua família. E o Salmo 35 será invocado com autoridade para destruir as obras do inimigo, interromper ataques, cancelar injustiças e decretar vitória no campo onde você estava perdendo forças. Na oração profética final, você não apenas fala com Deus, você declara verdades espirituais que Ele já estabeleceu. Você não apenas pede, você toma posse. Você não apenas clama, você entra em acordo com o céu. Porque a fé não é uma emoção, é um posicionamento espiritual que ativa o impossível. E para isso nos apoiamos em uma das declarações mais poderosas da Bíblia, registrada em Salmo 118:17. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor.
Essa não é apenas uma frase bonita. É um decreto de sobrevivência espiritual. É uma profecia sobre o futuro. É uma sentença contra o inferno. Ela significa: você não vai morrer nessa luta. Você não vai perder essa guerra. Você não será derrotado pelo que se levantou contra você. Você não será destruído por essa temporada difícil. Você não será apagado pela dor, pela ansiedade ou pelo inimigo. Você vai viver. Você vai respirar. Você vai atravessar. E você vai testemunhar. Essa declaração se torna o selo da oração final. Ela coloca sua alma em alinhamento com o propósito de Deus e em oposição ao plano do inimigo. É a sua voz dizendo ao mundo espiritual: eu estou de pé, eu continuo, eu não desisto, eu vencerei. Agora imagine algo comigo. Imagine a cura do Salmo 23 descendo sobre sua alma como um óleo fresco, restaurando o que foi quebrado, iluminando o que estava escuro, fortalecendo o que estava fraco. Imagine a proteção do Salmo 91 formando uma redoma invisível ao seu redor, cobrindo sua casa, sua família, sua mente e sua jornada. Imagine a guerra do Salmo 35 sendo travada por Deus, enquanto ele se levanta do seu trono para confrontar tudo o que tentou te destruir. Imagine essas três forças se encontrando, no mesmo momento, sobre a sua vida. Este é o poder da oração profética, unir dimensões diferentes da palavra até que o céu se mova ao seu favor. Agora a oração fluindo dentro de você não é mais só um pedido, é um movimento espiritual. As palavras não são mais frases, são espadas. As declarações não são mais ecos, são decretos. E a fé não é mais esperança, é ativação. E nesta oração final, Deus começa a agir. Ele cura quando você declara o Salmo 23. Ele protege quando você declara o Salmo 91. Ele guerreia quando você declara o Salmo 35. Cura, proteção, libertação. As três dimensões se unem em um só momento. A urgência espiritual que você sente não é sinal de desespero. É sinal de que o milagre está próximo. O peso acumulado não é sinal de abandono. É sinal de que algo grande está prestes a romper. A necessidade de resposta não é fraqueza. É Deus te chamando para o sobrenatural. E agora, enquanto a oração profética se forma dentro de você, Deus te diz: eu curo o que te feriu. Eu protejo o que é seu. Eu luto onde você não pode lutar. E hoje, eu te dou vitória. Não é amanhã. Não é um dia distante. É hoje. Porque os salmos estão sendo unidos. A fé está sendo ativada. O céu está se movendo. E você vai viver para contar o que Deus fez. Oração profética. Milagre, proteção e libertação hoje. Salmo 23, 91 e 35. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora diante da Tua presença com o coração aberto e a alma sedenta pelo Teu socorro. Eu reconheço que sozinho não posso continuar. Carrego urgências espirituais, pesos acumulados, feridas internas e batalhas invisíveis. Por isso, Pai, eu clamo, manifesta-te hoje. Move os céus ao meu favor. Derrama cura, proteção e libertação sobre a minha vida. Tu és o meu pastor, e por isso nada me faltará. Começa agora, Senhor, restaurando o meu interior. Entra nas áreas da minha alma que foram quebradas, feridas, traumatizadas e desgastadas. Toca onde eu não consigo tocar. Cura o que eu não consigo curar. Acalma pensamentos, alivia emoções, renova o meu espírito. Leva-me a pastos verdes e águas tranquilas. Refrigera a minha alma, Senhor. Renova em mim a esperança, a alegria, a paz que excede todo entendimento. Pai, quando eu passar por vales escuros, quando o medo tentar roubar minha fé, quando a sombra da incerteza tentar me envolver, lembra-me. Tu estás comigo. Que a tua vara e o teu cajado me consolem. Tira de mim a sensação de abandono, o peso da ansiedade, o terror da noite e o medo do amanhã. Eu declaro: não estou sozinho, porque o Senhor caminha ao meu lado. Agora, Pai, eu tomo posse da proteção do Salmo 91. Coloco minha vida, minha casa, minha família e minha mente debaixo da tua sombra. Que o teu esconderijo seja meu abrigo seguro.
Que nenhuma seta que voa de dia, nenhuma praga que se levanta à noite, nenhuma força espiritual contrária encontre acesso à minha vida. Coloca um escudo invisível ao meu redor. Levanta muralhas de fogo ao redor da minha casa. Que os teus anjos me guardem em todos os meus caminhos. Que a tua presença seja a fortaleza que me protege 24 horas por dia. Senhor, bloqueia agora todo ataque que eu não vi, toda armadilha que foi preparada contra mim, todo laço que foi lançado, toda palavra maldita que foi levantada. Cancela no mundo espiritual tudo o que não vem de ti. Fecha a porta da opressão. Fecha a porta do medo. Fecha a porta da repetição de lutas. Fecha a porta do desgaste emocional. E agora, Pai, eu invoco o poder do Salmo 35 sobre a minha vida. Peleja, Senhor, contra os que pelejam contra mim. Luta contra aquilo que quer me derrotar. Luta contra inimigos visíveis e invisíveis. Luta contra injustiças, perseguições, ataques espirituais, resistências ocultas, obras das trevas, situações que eu não consigo enfrentar sozinho. Revela o inimigo, expõe o que está escondido, traz luz ao que operava nas sombras. Desfaz obras malignas, derruba muralhas espirituais, anula toda a estratégia do inferno. Senhor, Tu és a minha justiça, Tu és o meu advogado, Tu és o meu guerreiro. Não permitas que o justo seja envergonhado. Apressa-te em meu favor. Entra na batalha que eu não consigo lutar. Coloca tua mão poderosa entre mim e tudo o que se levantou contra mim. E agora, Pai, eu profetizo sobre a minha vida a palavra que está escrita em Salmo 118:17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Eu declaro que não serei vencido pela dor, pela ansiedade, pelos ataques, pelas injustiças ou pelos traumas. Eu viverei para testemunhar a cura, viverei para testemunhar a proteção, viverei para testemunhar a libertação. A minha vida será prova viva do Teu poder. Senhor, fecha definitivamente a porta da ameaça e abre a porta da paz. Que o Deus de paz esmague Satanás debaixo dos meus pés. Encerra ciclos que me aprisionavam. Rompe padrões espirituais que se repetiam. Dá fim à opressão que drenava minhas forças. Estabelece em mim um novo tempo. Tempo de descanso. Tempo de prosperidade emocional. Tempo de vitória espiritual. Agora, Pai, une os 3 salmos sobre mim. Cura do Salmo 23. Proteção do Salmo 91. Libertação do Salmo 35. Que as 3 dimensões se movam sobre mim neste momento. Que o céu se manifeste agora. Que o milagre comece a se formar. Que o socorro entre em ação. Que a paz substitua a guerra. Que a luz expulse toda sombra. Que a vitória tome o lugar da batalha. Eu oro, declaro e tomo posse de tudo isso em nome de Jesus. Amém.